Para isso eu vou precisar caminhar com vocês. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1. Quero ir antes do acontecido, trazer primeiro, na verdade, a promessa, está lá no livro a gente vai ver, na verdade, a promessa, em que o Senhor vai falar exatamente sobre esse grande dia, lá no livro de Joel. Mas Jesus, antes dele ser erguido, elevado aos céus, ele vai recapitular essa promessa com os seus discípulos. Atos capítulo 1, do verso 6 ao verso 8, diz assim: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurareis o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essas foram as últimas palavras de Jesus antes da sua glorificação, antes de ele ter sido ali glorificado diante dos seus discípulos. É interessante você perceber a curiosidade dos discípulos. A pergunta deles vai demonstrar, na verdade, a preocupação que eles tinham. Eles tinham uma expectativa de um Messias que fosse um libertador político e militar. Quando Jesus ele morre, quando eles olham para Jesus e veem Jesus naquele lugar de fraqueza, de caminhar para a cruz, para ser crucificado, ali eles haviam perdido essa esperança. Mas uma vez que Jesus ressuscita, parece que isso volta aos seus corações. Eles tinham essa expectativa, de que Jesus ele fosse tomar o reino e ele fosse ser então o libertador político e militar de Israel. Mas no verso 7, nós vemos que a partir da resposta de Jesus, ele vai ali dizer algo para eles que assim, de uma forma bem grosseira no nosso português, isso não é da conta de vocês. E aí depois ele vai trazer o que de fato importa. Quantas vezes, meus irmãos, nós criamos crenças sobre Deus, sobre Jesus, sobre a nossa vida de fé, e nós esperamos que o Senhor venha fazer exatamente daquela maneira e que nós criamos as nossas expectativas. A restauração do reino de Israel vai acontecer, é uma promessa, mas ela não vai acontecer de forma, ou melhor, na expectativa natural que todos os judeus têm. Nós sabemos que isso vai acontecer quando Jesus voltar em glória, sim ou não? Quando ele vier como rei, reinar sobre todas as nações a partir de Israel. Mas ele vai dizer no verso 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ele vai dizer de uma forma assim, de uma forma bem de Jesus, aquilo que nós conhecemos no inglês como This is not your own business. Não é da sua conta. Foi uma forma educada de dizer, não compete a vocês. Isso não compete a vocês. Compete a quem? Ao Pai, Ele reservou. Nós precisamos, meus irmãos, nos desconectar dessas expectativas, dessas curiosidades naturais, humanas. Quando que Jesus volta? Como será que vai ser a sua volta? Quem vai ser o anticristo? Essas perguntas, meus irmãos, elas somente nos distraem de cuidar daquilo que realmente nós devemos cuidar. Os discípulos estavam tão preocupados com algo que não cabia a eles, que eles não estavam conseguindo perceber aquilo que Jesus queria entregar na mão deles a partir daquele tempo. E é exatamente isso. Muitas vezes nós entramos, e eu não falo aqui de estudo bíblico, que a sua vida devocional, ela deve ser mantida, é algo inegociável, o Senhor fala contigo a partir das Escrituras, no seu dia a dia com Ele, mas muitos acabam entrando numa busca teológica e não bíblica de conhecimento, e aí acaba aprendendo aquilo que autores teológicos interpretaram, grandes líderes aí da teologia antigos entenderam,
dogmatizaram, sei que existe essa palavra, né? Tornaram um dogma algo que de fato se tornou uma crença, e acabam lendo a Escritura a partir desse prisma, a partir dessa lente, da lente da teologia, ou da lente da sua crença, e tem aquilo muito bem estabelecido na sua cabeça. Assim eram os judeus. Eles interpretaram todas as promessas a respeito do Messias e colocaram o Messias dentro dessa personalidade, um líder político e militar. E uma vez que os discípulos, eles entenderam que Jesus era o Messias, eles creram, eles tinham a expectativa então de que Jesus ele fosse agir dessa maneira, exatamente dentro daquela perspectiva que eles tinham, baseado no que eles aprenderam dos mestres da lei. Assim somos nós. E nós, meus irmãos, vamos nos surpreender quando as promessas se cumprirem no que diz respeito ao fim. Que talvez não vai ser daquela maneira que você aprendeu na escola dominical da sua igreja quando você era mais novo, e nem daquela maneira que você aprendeu lendo o livro de alguns autores. Por isso é muito importante, meus irmãos, que você quebre todas essas cascas, né, todas essas camadas que nós carregamos, né, em termos de definições e rótulos teológicos que você carrega. Sempre me pergunta, pastor, você é armeniano ou você é calvinista? Como se tivesse que ficar entre um e outro. E aí começa a me fazer uma série de perguntas em relação à minha opinião de algumas interpretações. E eu sempre falo alguma coisa, né? Eu sempre falo isso. Isso foi libertador quando eu entendi. A minha opinião não importa. Não importa. A sua opinião não é importante, nem a minha, de nenhum de nós. O que importa é o que a Escritura diz. E eu estou aqui para isso. Meu papel como expositor das Escrituras, como pastor, como pregador, é expô-la. É falar dela, não de opiniões pessoais. Isso muitas vezes contém arrogância. Sabe? Contém uma inteligência pessoal, algo que é extremamente natural. E não é disso. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para falar da Escritura. E exatamente por essa arrogância dos mestres da lei, os discípulos não conseguiam enxergar que Jesus ele estava quebrando todos os paradigmas da expectativa dos judeus. Ele estava fazendo tudo totalmente diferente da maneira como eles esperavam. Então aquilo que Jesus queria instaurar naquele tempo, o seu reino, ele iria ser demonstrado de uma maneira totalmente diferente da forma como eles esperavam, na mente e no coração deles. Não seria a partir de um grande rei sentado num trono, num palácio em Jerusalém, mas seria a partir de uma igreja, formada por pessoas anônimas, improváveis. Foi exatamente isso. E a data do Pentecostes é exatamente a partida disso. Tudo começa nesse momento. E é por isso que ele diz, não compete a vocês saber o dia, o tempo, compete ao Pai. Ele já reservou. Não se distraiam com essas coisas. Não se distraia com essas discussões teológicas, ainda mais no dia de hoje, que tem tanta coisa na internet, né? Hoje nós como pastores temos que aprender, né? Que não é somente do nosso púlpito, do púlpito que o Senhor nos deu, que as nossas ovelhas se alimentam, né? Agora, antigamente era o YouTube, agora são aqueles reels, aqueles vídeos com menos de 3 minutos. Eu esses dias gravei alguns, né? Tô me libertando da timidez, para falar daquilo que o Senhor fala comigo. E aí o Instagram ele sempre me acusa, ele fala assim, eu não vou entregar, porque tem mais de 3 minutos. Eu falei, eu estou pedindo para você fazer, você postar, não estou pedindo para você entregar para ninguém. Eu não quero nada além daqueles que me seguem, nada além daqueles que caminham comigo. Meu alvo aqui não é outro a não ser esse. É apenas externar aquilo que Deus falou comigo na minha manhã, enquanto eu meditava nas Escrituras. Não é? Por que eu falei sobre isso? Nem sei. Mas lembrei, porque é difícil, porque a pessoa vai lá, ouve Ciclano, ouve Beltrano, ouve esses pregadores de internet que tem, não vou dizer milhões, mas milhares de seguidores nas suas redes sociais, mas a sua congregação muitas vezes não corresponde ao mesmo número na internet. Gente que quer usar do engajamento que um assunto pode trazer, mas não quer cumprir de fato
o papel que lhe foi dado de pastorear o rebanho e ensinar o rebanho que Deus lhe deu. Tem muita gente na internet, querido, mais interessada no engajamento que você pode dar a ela, na curtida, no repost, do que de fato em alimentar o seu coração e em entregar a você aquilo que é eterno e que vai mudar a sua vida. Então valorize o que você recebe na sua casa, valorize, né, o que você recebe, né, no seu GC, valorize aqueles que falam na sua vida, não é? E cuidado, muito cuidado com aqueles que estão querendo apenas usar de você para poder alcançar os objetivos de rede social que eles têm. Mas existiam muitas expectativas, que não era exatamente aquilo que Jesus ia fazer. E aí no verso 8, depois de dizer, olha, não compete, não é da conta de vocês, ele vai dizer, isso aqui é da conta de vocês. Quanto que o reino vai ser estabelecido não é da conta, mas o que é da conta de vocês eu vou falar agora. E é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Avaliar, saber como é que vai acontecer a vinda, e como que Deus vai instaurar o seu reino, é com Ele. O que cabe a nós? Sermos testemunhas. O que cabe a nós? Sermos testemunhas de Jesus, de Jerusalém a Judeia, Samaria, até os confins da terra, ou seja, onde nós fomos plantados. Só que para isso, você precisa de algo. Você não consegue testemunhar na sua força. É necessário algo que vem dos céus, o poder que vem do Espírito Santo. Isso é o que importa. O que importa para nós é o plano de Deus para esse tempo, o que Ele vai fazer a partir de cada um de nós. O tempo e as estações da restauração do reino de Israel não importa. O reino que Ele tem para estabelecer é outro. E esse reino que não é físico, que não é natural, que não tem uma capital, que não tem um exército, mas é um povo de todas as tribos, raças e nações. É exatamente isso que Ele quer fazer. E é exatamente essa parte que nos cabe. O que importa é, de fato, queridos, tornar conhecida a obra de Jesus Cristo a partir de cada um de nós. E para tal, nos foi prometido um poder, nos foi prometido uma graça, nos foi prometido um descer do Espírito Santo. Quem disse isso foi Jesus, são palavras dele, é Ele quem diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele nos afirma, vai acontecer, Ele nos promete. Ele nos promete um poder, Ele nos promete uma descida do Espírito Santo que viria sobre nós. Para quê? Para ficar rodopiando igual um peão? Para isso? Não é para ser carregado de um lado para o outro? É para isso? Não. O poder é para ser testemunha. Testemunha onde? No microfone? Testemunha em que lugar? Qual é o lugar da testemunha? Testemunha onde você estiver, no Brasil, em Dublin, em outro país, na sua casa, lá naquele quarto que você divide com 30 pessoas, ou lá no seu trabalho, lá no seu curso, lá na sua faculdade, aonde você estiver, ali você é testemunha. Em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Existe algo, querido, que nós precisamos entender aqui. Isso é para o tempo presente. Foi para hoje que o Senhor nos liberou uma promessa de uma capacitação sobrenatural. Essa capacitação, ela nada tem a ver com a sua formação acadêmica. Ela nada tem a ver com as características de personalidade que você recebeu no dia que você nasceu. Essa capacitação não tem nada a ver com aquilo que é natural. Essa capacitação, meus amados irmãos, nos fala de algo que vem de cima, vem dos céus. É exatamente isso. O tímido se torna alguém ousado. Aquele que tinha preguiça de ler se torna faminto pelas Escrituras. E
passa a enxergar aquilo que ninguém enxerga. Uma compaixão sobrenatural toma os nossos corações, uma ousadia, um desejo realmente de não ver ninguém debaixo da opressão de Satanás. É uma coisa que só quem tem sabe o que é, só quem tem vive. O Senhor libera a promessa, Ele fala aqui, vai descer sobre vocês essa capacitação, e Ele é glorificado. O que os discípulos fazem? Eles vão então para uma casa e ficam lá 10 dias. O número, lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, 1 Coríntios, um dos dois, vai dizer que eram 500 no início, mas o texto vai dizer que ficam 120. Parece que à medida que os dias foram passando, alguns foram desistindo. Muito natural. Infelizmente, tem pessoas que precisam tocar, precisam de sinais, né? Precisam ver para crer. Mas tem aqueles que não, que são caçadores de Deus e não adianta, não vão deixar, nem enquanto verem a glória, não vão deixar nem enquanto ver se cumprir aquilo que Deus determinou. Sim ou não? Tem alguém que é desse grupo, desses caçadores intensos, famintos, que não deixam, não vão embora, não é verdade? E aí nós vemos que desses 120, algo aconteceu 10 dias depois. Isso vai dizer lá no capítulo 2 de Atos, no verso 1, o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Queridos, era a festa de Pentecoste, era uma comemoração judaica. Da mesma maneira como Jesus, ele morre e ressuscita no período da Páscoa, nós vemos que esse grande evento da igreja vai acontecer exatamente no tempo comemorativo dos judeus, a festa de Pentecoste. Ela acontecia exatamente 50 dias depois da Páscoa. Judeus de todos os cantos da terra desciam a Jerusalém para celebrar. E seguindo as orientações de Jesus, nós vemos que os discípulos, eles não se ausentam de Jerusalém, eles ficam lá por 10 dias, em oração, na expectativa pelo cumprimento da promessa. Eu gosto de alguns símbolos na palavra, alguns detalhes que estão nas escrituras, que muitas vezes nós não nos atentamos, mas o número 10, ele tem alguns significados dentro do contexto bíblico, no símbolo, e quando nós falamos de tempo, caso são 10 dias, nos fala de um tempo definido por Deus. Foi um tempo que Deus definiu, não somente 10 dias, mas aquela ocasião, aquela oportunidade, aquilo, quem não quis foi embora, perdeu, mas quem estava lá, perseverando, viveu. Havia um tempo oportuno da parte de Deus, estabelecido, definido por Ele. 10 dias então vai nos falar exatamente desse tempo definido, para a preparação dos seus discípulos, para algo que iria também mudar a expectativa deles. Porque depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, eles nunca mais entraram nessa discussão de como é que ia ser o reino. Porque de fato, o Espírito tomou seu coração, o encargo pela obra da igreja, o encargo pela missão da igreja, o encargo por cumprir aquilo que nos foi dado, ser testemunha. Eles sabiam que eles não tinham outra coisa para fazer, a não ser cumprir isso. Os discípulos então tinham essa expectativa sobre a restauração de Israel, mas de repente isso mudou. Durante esses 10 dias, eles foram criando expectativa no cumprimento da promessa que Jesus deu, para que depois eles pudessem viver exatamente aquilo que competia a eles. Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, como eu disse, havia gente de vários povos, judeus de vários lugares do mundo, que voltavam para Jerusalém para celebrar. O texto vai dizer no verso 2, de repente, eu gosto muito dessa expressão, de repente. Não é assim que Deus faz, gente? Parece que está demorando sempre, não é? Quem concorda comigo? Vocês não concordam? Parece que está demorando. O cumprimento de toda a promessa de Deus parece que é uma demora, é sempre lá na prorrogação, na segunda prorrogação. Mas quando acontece
de repente, vem como uma surpresa. Essa é uma expressão que eu gosto muito, porque vem exatamente naquele momento que você não espera, ou de maneira que você não espera, de uma forma surpreendente. Por mais que os discípulos estivessem lá, esperando serem cheios do Espírito Santo, eles não sabiam como que essa promessa ia se cumprir. Por isso eu quero dizer para vocês, vai ser muito além daquilo que você pode pedir, pensar ou imaginar, vai ser muito além. Meus irmãos, eu olho para a minha vida, para a minha história, tudo que Deus tem feito nesses últimos dias, nem nos meus melhores dias eu consegui criar um sonho, uma expectativa que pudesse se alinhar ao que eu tenho vivido. É assim que Deus faz. Ele promete, você recebe, mas a sua mente, a sua alma, ela não consegue de maneira alguma projetar uma expectativa nessa promessa. Ela é sempre limitada, muito limitada. Eles não conseguiam imaginar que seria assim. Eles esperavam, mas eles não imaginavam. Espere o cumprimento daquilo que Deus quer fazer a partir de você, mas se prepare, meu irmão, para ser surpreendido. O texto ele continua no verso 3: e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. O texto então vai dizer que línguas como que de fogo foram distribuídas e pousaram em cada uma deles. É difícil a gente conseguir compreender essa descrição, línguas como que de fogo. Aí você fica imaginando uma língua pegando fogo sobre cada um deles. Os pintores tentaram desenhar essa cena. Acho que você já viu algum dos quadros dos pintores ali, da época do Renascimento, eu acho. Sei lá, enfim, antiga. Vai lá em Paris que você vai ver. Mas ainda é difícil, porque da gente conseguir alcançar essa imagem, a imagem que eles tiveram naquele momento, que eles contaram para Lucas, e Lucas tentou relatar no texto, mas algo que pegava fogo veio sobre cada um deles, cada um daqueles que estavam reunidos, cada um veio sobre, não é o que vem de dentro, é o que vem de cima, é uma capacitação, veio sobre eles, e o texto vai dizer, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Meus irmãos, prestem bastante atenção aqui, eu estou caminhando para o final, estou encerrando. Imediatamente, todos eles foram cheios, imediatamente, o Espírito veio, eles foram cheios, transbordaram, e o texto vai dizer que eles passaram a falar em uma outra língua, de acordo com o Espírito lhes concedia, ou seja, o Espírito ia dando a cada um uma língua que eles nunca falaram antes. Eu sei que existem algumas controvérsias sobre esse texto, em termos de interpretação, análises baseadas aí em opiniões doutrinárias ou denominacionais diferentes. Eu não quero entrar nesse assunto, mas fato é que eles falaram numa língua que eles nunca haviam falado antes. O texto, ele é muito claro, ele é muito prático. O Espírito encheu eles e eles começaram a falar. As línguas pousaram sobre eles e eles começaram a falar uma língua estranha, uma língua diferente. Conforme o Espírito ia conduzindo, eles falaram. E aí, meus irmãos, algumas pessoas perguntam, que língua era essa, pastor? Irmãos, eu não penso em nada além do texto. Eu não vou poder dizer aqui para você se essa língua era uma língua persa, o grego, o latim, alguma outra nação da África, seja lá qual língua for. Eu creio naquilo que o texto diz. E ele diz que eles falaram de uma língua que eles não compreendiam, que eles não entendiam. O texto vai dizer que outros ouviram no seu próprio idioma, sem dúvida. É o que o texto diz. E eu acredito que de fato foi o que aconteceu. Eu vou chegar nessa parte. O que importa aqui é o que aconteceu e o que foi produzido. O que foi que aconteceu? Qual é o fato que aconteceu no texto? Eles foram cheios do Espírito Santo e eles falaram numa língua diferente, imediatamente. E o que isso produziu? Muita coisa. Primeiro, os judeus estrangeiros que estavam ali na cidade
por conta da festa de Pentecostes, eles ouviram eles falando na sua própria língua, na sua própria língua materna. Ou seja, algo sobrenatural aconteceu, de maneira que eles ouviram a mensagem no seu próprio idioma. Mas isso é uma surpresa, meus irmãos. Por quê? Esses homens que estavam ali esperando o cumprimento da promessa, não eram todos galileus? Sim ou não? Sim ou não? Galileus, conhecidos naquele tempo. Os galileus eram conhecidos naquele tempo por ser um povo inculto, um povo que não tinha nobreza, um povo pobre. A primeira surpresa é: mas não são galileus? Como é que eles estão falando a nossa própria língua? Quando que eles aprenderam a falar a nossa língua? E segundo resultado que nós vemos no texto, é a igreja se levantando com ousadia para testemunhar. O que nós vamos perceber no capítulo 2, isso aí fica como dever de casa, você lê depois, que o texto é grande. Pedro, ele vai se levantar no meio daquela multidão que parou para ver aquele bando de gente falando em uma língua diferente, que inclusive estavam dizendo que eles estavam bêbados. Pedro vai dizer: não, ninguém está bêbado aqui. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Sabe aquele Jesus que vocês mandaram matar? Então ele ressuscitou, e ele nos prometeu que Deus enviaria o seu Espírito, que iria derramar sobre o nosso poder. É isso que aconteceu. Nós vemos Pedro, um homem difícil, um homem medroso, um homem que negou Jesus 3 vezes, tendo a coragem de se levantar com ousadia para dizer para os judeus: sabe aquele Jesus que vocês mandaram matar? E pregar a mensagem de Cristo. Isso fica muito claro ali entre o verso 14 e 35, depois você lê. O mestre, ele havia morrido. A situação, meus irmãos, não estava simples. Havia medo entre os discípulos. Mas o que fez um discípulo medroso ter uma coragem tamanha, a ponto de acusar os judeus e trazer às claras a mensagem de Jesus Cristo? Não é natural isso não. Isso é a capacitação. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Pedro começa aqui, na sua primeira oportunidade, a testemunhar de fato a obra de Cristo. Esse é o poder que Jesus havia informado na promessa, uma capacitação sobrenatural para cumprir o que Deus colocou na mão da igreja. Meu amado irmão, nós não vivemos um tempo como o tempo de Atos. Nós temos os nossos desafios, mas ninguém aqui está correndo risco de vida por causa da sua fé. Se essa igreja se levantou da maneira como se levantou, não temendo mal, não temendo perseguição, mas espalhando. Quando nós lemos a história, você não vai achar isso no livro de Atos, você vai ter que ler alguns materiais, mas que nós vemos o que os 12 fizeram, onde cada um foi, desde a Etiópia, desde vários países da Europa, a Grã-Bretanha, Índia, Armênia, igrejas que foram plantadas a partir dos 12 apóstolos. Meus irmãos, nós olhamos a história daquele tempo que era pura perseguição, onde a vida não custava muito. Se esses irmãos fizeram o que fizeram pelo poder do Espírito, sem muito recurso, sem toda a tecnologia que nós temos hoje, nós estamos deixando muito a desejar. Duas coisas: ou nos falta encargo, ou nos falta poder. Se nos falta poder, hoje nós vamos resolver isso. Sim ou não? Agora, se nos falta encargo, é você e o Senhor. Agora, hoje eu creio que o Senhor está nos convidando justamente para nos despertar sobre a vocação básica que todos nós temos como cristãos: testemunhas. Testemunhas dele. Testemunhas dele. Meu amado irmão, se alguém chega para você no seu trabalho e compartilha uma dor, seja uma doença, seja alguma questão, você ouve aquilo, mas você não tem coragem de falar: eu posso orar por você porque eu conheço um Deus que cura.
Deixa eu orar por você, porque eu creio que o Senhor vai te tirar dessa situação. Meus irmãos, é porque está faltando poder. Mas eu creio que o Senhor vai nos despertar. Que o Senhor quer sim pegar todos esses improváveis que estão aqui nesse auditório, nessa manhã. Todos esses improváveis que estão aqui. E encher de fogo. De uma capacitação que não vem de você, mas que vem de cima. Para que você vá, para que você faça, para que você cumpra, para que você ore pelo enfermo, para que você ore por aquele que está preso, né, em cadeias, para que você ore por aquele que ainda está possesso. Meus irmãos, é para isso que o Senhor tem nos chamado. Se coloque de pé no seu lugar. Dê a mão para esse irmão que está do seu lado. Vamos começar a gerar um ambiente nesse lugar. Você que já foi batizado com o Espírito Santo, mas percebe que você está um pouco distante, está precisando dar uma abastecida nesse fogo. Quero que você comece a orar aí no seu lugar agora, clamando a Deus por renovo. Comece a orar aí no seu lugar, clamando a Deus por renovo. Vamos, igreja, comece a orar. Comece a orar no seu lugar.